Olá pessoal, boa noite. A gente vai começar a nossa transmissão ao vivo é, para discutir um livro sobre análise bioenergética, para seguir esse programa, né, que eu tenho feito de discutir esse tema da psicoterapia corporal e as contribuições que essa abordagem pode trazer, né, para as nossas vidas e livros interessantes com os autores e a atualização desses temas, né, para esse momento. A gente vai conversar hoje com o Perisson Dantas, ele já está entrando. Olá, João. Estou ajustando a minha câmera aqui. Ok. Já está convidado para a conversa. Já está convidado. A gente vai esperar ele entrar e para fazer a apresentação e a discussão do livro que a gente vai fazer hoje. Perisson, dá uma olhada no convite que eu já te mandei. Olá, Regina. Regina Favre, que honra ter você aqui na nossa conversa hoje. Pessoal, vocês podem conversar com a gente, fazer perguntas. Eu estou só esperando o Perisson entrar, estou adicionando ele agora. Isso. Olá, bem-vindo! Oi, daqui nos Estava ajuda. explicando aqui para o pessoal que é uma sequência de livros, né, sobre análise bioenergética que eu estou discutindo, trazendo os livros, e aí hoje com essa oportunidade de conversar com o autor do livro, né? Que alguns livros a É, gente tem autores e agora a gente vai conversar com o autor. Bem, muitas pessoas legais aqui já com a gente. E olá, cadê você? voltei, Bem, oi, voltou. Bem, esse é o voltei. Perisson Dantas, ele é o nosso convidado de hoje. O Perisson, ele é graduado em psicologia, olha, você me corrige, mas pelo Federal, né, do Rio Grande do Norte, com Sim. mestrado e doutorado, aqui pela PUC de São Paulo. O Perisson fez o doutorado sobre um tema muito atual, que a gente vai discutir hoje, que o resultado do doutorado se transformou nesse livro. Ele é membro do Instituto Internacional de Análise Bioenergética e é local trainer do Instituto Internacional, não, do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo e um monte de coisa. Então, isso é um resumo de um monte de coisas que ele faz. Tem um trabalho muito legal com crianças, adolescentes e, enfim, é um prazer ter você aqui hoje, uma alegria. E a gente queria Prazer. conhecer um pouquinho de você, como que você chegou na bioenergética, como que não só chegou na bioenergética, como ficou, né, na análise bioenergética, até produzir um trabalho como é um trabalho como esse, que tem muita consistência e muita contribuição para agora. Bem-vindo. Obrigado. Eu que Boa noite, agradeço. pessoal. Boa noite, Jove. Boa noite. Depois de muitas tentativas, né, nessa história aí do livro, deu certo. Sim. Bom, respondendo aqui a pergunta, como foi que eu cheguei na bioenergética, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela foi uma das primeiras, Jove, universidades a colocar. Na verdade, ela foi a primeira universidade a colocar a bioenergética com esse nome, com esse título, né, como Uau. uma disciplina considerada optativa, complementar na formação do psicólogo, né? Então, era dentro da grade curricular, você tinha várias possibilidades de escolher disciplinas, né, que você compunham a formação. E a bioenergética foi introduzida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte por duas ex-professoras que hoje, infelizmente, não estão mais com a gente, né? Alzenira Gomes e Fernanda Vanderlei, né? Elas foram professoras com as quais eu tive contato na época, né? E elas introduziram a disciplina de bioenergética um e 2 como optativas no currículo, né? Aí, depois que elas se aposentaram e infelizmente elas não estão mais conosco, né? Infelizmente já faleceram, elas passaram, né? A quem assumiu a disciplina na Universidade Federal foi o professor de Jackson Bezerra, né? Que inclusive foi um dos primeiros a defender uma tese de doutorado utilizando análise bioenergética,
na Universidade de São Paulo, certo? Ele trabalhou na tese de doutorado dele justamente falando um pouquinho sobre essa questão da análise bioenergética dentro da universidade, né? Foi uma tese de doutorado que eu tive a oportunidade de participar, entrevistando alguns alunos, entrevistando alguns terapeutas, né? Falando um pouquinho dessa questão da análise bioenergética e a vivência da análise bioenergética naquela época. Ele defendeu mais ou menos em torno dos anos 2000, mais ou menos, a tese dele, que depois posteriormente virou um livro, né? Que foi publicado pela editora da UFRN. E aí, a minha entrada na bioenergética foi muito nesse percurso da graduação, né? Na graduação Olha eu tive a só. oportunidade de conhecer a bioenergética na universidade, inclusive até essa minha questão da bioenergética dentro do espaço universitário, eu acho que de uma certa forma acaba sendo uma herança dentro disso, né? Porque como eu tive a oportunidade de conhecer a bioenergética dentro da universidade, e como eu tive a oportunidade de vivenciar a bioenergética dentro, né, do rol de disciplinas que a gente poderia cursar na universidade e viver dentro da universidade essa experiência, foi muito importante para mim, né? Aí, a partir daí, eu fiz um primeiro curso, né, que também é uma área que eu tenho trabalhado dentro da bioenergética, além da psicossomática, né, que é a questão do curso de bioenergética com crianças, que foi uma formação que Fernanda Vanderlei começou na época, em Natal. Ela tinha um trabalho, né, onde ela tentava construir um entendimento, né, da análise bioenergética com crianças, isso no finalzinho dos anos 90 já, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela, que foi um curso bastante intenso, foi aonde eu tive as minhas primeiras experiências mais efetivas dentro da bioenergética. E a partir daí começou um processo, né, de psicoterapia individual, né, que eu comecei a fazer com uma das professoras do curso, Denise Rocha, né? E aí, da psicoterapia individual, eu fui fazendo alguns cursos na área, né? Fui fazendo algumas capacitações. Daí tem todo um percurso cigano, né, que eu faço, né? Porque aí eu fiz o mestrado em Natal, que foi numa área bem diferente da bioenergética, porque fui fazendo um percurso acadêmico com um percurso clínico paralelo, né? A universidade ela tinha bioenergética dentro da graduação, mas ela não tinha espaço ainda na pós-graduação, né? Então eu fiz um mestrado na área de psicologia social, voltado para a questão de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, trabalhando a questão da família com eles. E aí eu vim para Teresina. Quando eu vim para Teresina, né, para ministrar aulas aqui, né, eu comecei a introduzir um pouco essa questão, né, do paradigma bioenergético, do paradigma haitiano aqui no Piauí, né? Comecei devagarzinho fazendo isso, e aí foi quando eu comecei, fiz 3 anos de curso lá da formação internacional. Foi quando eu fui, depois de 3 anos morando aqui em Teresina, eu fui fazer o doutorado em São Paulo, na PUC de São Paulo. E no doutorado eu tive a felicidade de ser orientado pela professora Matilde Neder, que apesar dos seus 90 Uau. anos, na época ela estava com 89, 88, 89, na época que eu cheguei lá. Apesar, né, dos seus 88, quase 90 anos, a professora Matilde Neder sempre foi uma professora de mente muito aberta, né, de muita generosidade, de muita amorosidade, né? Eu entrei para o doutorado com um outro projeto. Eu não entrei no doutorado tentando investigar Hum, bioenergética, né? E aí, na época que eu estava começando a estudar, tentando vivenciar um pouquinho essa questão da bioenergética no doutorado, a professora Matilde chegou para mim e disse assim: vem cá, por que que você não faz um trabalho em cima da bioenergética? Isso daí é o que você é. Eu posso fazer um trabalho da bioenergética no doutorado? Ah, eu disse, claro que você pode. E aí ela falou as experiências dela na época que o Gaiarsa, né? Ela fez algumas.
alguns workshops com Gaiaça, né? Chegou a ter um percurso com ele, e falando da proximidade, do respeito que ela tinha acerca da abordagem. E aí a gente chegou no entendimento de poder fazer um casamento entre dois temas que me interessavam muito, né? Que era a questão da psicossomática com a questão da bioenergética, que era um tema que no Brasil ainda ninguém tinha tratado, né, diretamente do assunto. E aí eu fui investigando, né, como é que a questão, porque eu estava incluído dentro do doutorado no núcleo de psicossomática e psicologia hospitalar, né? E aí foi quando eu pude ter a oportunidade de fazer um casamento, de tentar entender como é que a bioenergética poderia ser um tipo de terapia, já que ela se propõe a ser uma psicoterapia corporal, né? Diferente das psicoterapias verbais, né? Que trabalham eminentemente com a fala, né? Eu tinha uma hipótese na época de que a análise bioenergética, enquanto psicoterapia corporal, que trabalhava efetivamente o corpo, que trabalhava efetivamente as emoções, ela poderia ser uma abordagem, tá certo? Que seria muito eficiente para poder trabalhar pacientes com queixas psicossomáticas, né? Porque, afinal de contas, o que caracteriza um paciente com queixas psicossomáticas é justamente uma questão do corpo, né? Então, é um paciente que busca ajuda psicológica por um problema do corpo, por um sintoma que acontece no corpo, certo? Que aí a gente até vai falar um Sim, pouquinho é o seu sobre isso, livro. né? Mas, então, e aí, para fechar um pouquinho, né, esse meu percurso, quando eu fui para São Paulo fazer o doutorado, eu transferi a minha formação internacional do Libertas para o Uhum. IAPS, né? Aí eu fui fazer a formação em bioenergética no Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo. Aí, pronto. Depois disso, né, dentro do Instituto, eu consegui a titulação de supervisor, a titulação de local trainer, né, que dentro da bioenergética a gente tem uma escada que a gente pode assumir enquanto carreira dentro da bioenergética, né? E atualmente eu estou no processo, né, de me tornar trainer internacional, né? Na fase aí final do processo, que é uma titulação que me dá direito a exercer o ensino da bioenergética, né, a nível internacional, né? Então a gente está aí nesse processo meio árduo, meio duro, mas muito gratificante também. Então, assim, a bioenergética para mim, antes de atender em bioenergética e antes de abraçar a bioenergética propriamente dita, né, eu costumo dizer que a bioenergética foi um casamento que parou e ficou, né? Porque eu tenho uma gratidão muito grande pela análise bioenergética, gratidão muito grande por todas as pessoas dessa comunidade. A bioenergética é uma comunidade internacional, uma comunidade muito bonita, de muito suporte, muita fé, que eu consegui encontrar muito afeto nessa comunidade, né? Então, eu tenho muita gratidão à análise bioenergética. A análise bioenergética está num movimento, e eu acho que, inclusive, o meu percurso de incluir a bioenergética nas universidades está muito congruente com o movimento que a bioenergética está tendo atualmente, de tentar cada vez mais se aproximar do mundo acadêmico, de fazer pesquisas dentro da bioenergética, né? Você é um dos exemplos que está, né, Jô, com sua pesquisa também, né, adentrando a bioenergética no contexto universitário, né, a gente teve todo o trabalho de alguns professores e algumas professoras na PUC de São Paulo, a gente tem o pessoal da USP, né, que o professor Paulo Albertini, que também já conversou aqui no Hum. Resenha, né, que desenvolveu bastante essa questão da terapia e da teoria haitiana dentro do espaço universitário. É um caminho um pouco difícil, mas é um caminho muito gratificante, porque as pessoas na universidade elas se sentem muito interessadas em conhecer, mesmo que elas não ah, sigam, digamos assim, pela abordagem, mas só de poder conhecer, de poder se aproximar, de poder entender, de saber que a bioenergética não é uma terapia alternativa, digamos assim, né? Ou que não é uma terapia, digamos assim, que não tem um embasamento científico consistente, né? Porque isso é o que eu tenho batalhado muito, tenho trazido muito nas nossas discussões, que a bioenergética tem se aproximado cada vez mais
de um movimento científico, de um respaldo teórico e técnico, e agora, né, voltada para a questão da pesquisa, né, cada vez mais. Então, essa é uma discussão que a comunidade internacional está abraçando com muita força, inclusive premiando trabalhos. A gente teve o Congresso, né, de Portugal, né, que aconteceu nesse mês de maio, e foi um congresso onde muitos trabalhos foram inscritos, teve premiação de trabalhos né, na bioenergética em termos de pesquisa, em termos sociais, né, em termos clínicos. Então, o Instituto de Análise Bioenergética ele tem apoiado e tem, inclusive, premiado, financiado pesquisas na área, né? Então, isso é um movimento muito gratificante, é um movimento muito bom, e é bom poder colaborar, poder fazer parte disso aí. Muito bom.